Existe um tipo de inflação que é muito pouco conhecido e que é a mais perigosa de todas as formas que a inflação aparece pra gente. Mas primeiro você precisa entender que a inflação ela é o aumento dos preços com a mesma quantidade de produto ou a qualidade daquele produto, sem que você tenha tido uma diminuição, um aumento da oferta e da demanda. Ou seja, você tem o aumento do preço simplesmente porque tem mais dinheiro na economia. Você tem mais oferta de dinheiro na economia e uma mesma demanda daquele dinheiro na economia, e você tem, então, o aumento do preço daquele produto. Simplesmente por oferta e demanda, que é a grande regra que circula toda a humanidade. Tudo está regido por oferta e demanda. Então, se você tem a inflação como sendo o aumento dos preços persistentes, não por causa de uma mudança na oferta e na demanda, sem que a qualidade e a quantidade daquele produto tenham se alterado. Então você tem a inflação pura, que é esse tipo de inflação. Só que aí a gente tem algumas variações da inflação. A primeira delas seria a reduflação, que é quando, ao invés da empresa elevar o preço do produto, que aí isso ia espantar o cliente, né? O cliente ia falar, pô, essa Coca-Cola aí tá abusando da gente, tá vendendo muito caro o produto dela. Então, ao invés da Coca-Cola aumentar o preço do produto, daquele produto que antes tinha 1 litro de Coca-Cola, por exemplo, ela mantém o preço daquela Coca-Cola, só que ela reduz a embalagem de uma forma que você não perceba. E aí você está levando para casa menos quantidade de produto por o mesmo preço. E aí ela não espanta o cliente. E aí você vê aquela lata que antes era de 350 ml e agora ela aparece em 269 ml, por exemplo. Ou então a Coca-Cola de 2 litros, que antes era de 2 litros, e agora ela aparece em algumas embalagens de 1,5 litro. Óbvio, por aí você ainda tem uma embalagem de 2 litros. Mas essa de 1,5 litro, ela engana muito bem. Se você não prestar atenção, né, e a maioria dos clientes não presta muita atenção na hora de comprar as coisas, principalmente nessas mudanças pequenas que existem. Então, o Doritos, que antes vinha 200 gramas, agora vem 150, por exemplo, eles colocam mais ar na embalagem, dão uma enfeitada ali, para você não perceber que você está levando menos por um mesmo preço. E essa é a reduflação. Só que aí que entra a mais perigosa de todas, que é a skinflation, que ela é tão pouco conhecida que nem tem um termo em português para ela. Eu tentei pesquisar, mas não existe muito bem um termo. E a skinflation é quando você tem a piora da qualidade do produto. Ou seja, aquele chocolate que antes ele tinha cacau, ele tinha menos açúcares, ele era mais amargo, ele era mais saudável pra gente, que é lá da época dos nossos pais, ele não existe mais, né? Ou você tem que pagar um preço muito absurdo para você ter esse preço, esse chocolate com cacau, que é o chocolate verdadeiro. Agora você tem um sabor chocolate, que é aquele chocolate ao leite, que não tem cacau na composição dele, ou ele tem um xarope de cacau, ou ele tem sabor cacau, né? Aqueles saborizantes que deixam com sabor de cacau. E você não tem mais o cacau, que é a principal forma. Você tem hiperestimulantes, você tem estabilizantes, você tem várias coisas, né, muito açúcar, para deixar aquilo mais palatável, para deixar aquilo mais agradável ao paladar humano. Isso foi feito em laboratório. Imagina o perigo disso, que isso é uma droga, praticamente, para viciar o cliente e ele não perceber que aquilo não tem mais cacau. E aí, para você achar um chocolate que tem cacau, você tem que pagar o olho da sua cara. E aí você vê como que a inflação está impactando você, só você não viu. Então é por isso que a gente fala, às vezes, que o IPCA ele não é uma boa medida de valor para a inflação, porque o IPCA ele não consegue medir direito essa skinflation, por exemplo, não consegue medir a reduflação, por exemplo, e é por isso que o IPCA muitas vezes não reflete a cesta de produtos verdadeira do brasileiro. E aí, você conhecia a skinflation? Deixa aqui nos comentários outros exemplos, que tem muitos no mercado. Eu tenho certeza que você já viu alguns por aí. Mas me diz, se você já conhecia algum deles, deixa aqui nos comentários. Valeu!